Após a estreia com pé direito e vitória no Campeonato Gaúcho, o Internacional se reapresentou no CT Parque Gigante na tarde desta segunda-feira. E muitas novidades aconteceram e vão repercutir dentro de campo na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, na próxima quarta-feira, em Ijuí contra a equipe do São Luís. Mudanças importantes na equipe e principalmente relacionadas ao goleiro Ivan, que passou por processo cirúrgico, e o Internacional já avalia o que fará em relação aos seus goleiros para a próxima temporada, aliás, para essa temporada de 2024. Existe a possibilidade do Inter contratar um goleiro? Existe a chance de um goleiro estar voltando ao clube? A gente também comenta o avanço do Internacional junto ao Flamengo para a contratação de Thiago Maia. O que Enzo, filho de Fernandão, falou sobre a possibilidade de ser aproveitado no profissional e a irritação de Borré lá na Alemanha. A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu vou te contar sobre tudo que aconteceu no noticiário do Inter nesse dia 22 de janeiro de 2024, de muitas informações importantes dentro e fora das quatro linhas. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, já estamos chegando aos 46 mil inscritos aqui no canal, então já dá essa força, e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, a minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Aproveitando o código DIAS no teu primeiro depósito, depois de fazer o teu registro, tu vai ganhar com esse código DIAS 20% de free bet para sair dando uma brincada lá na KTO. Aproveita e faz a tua fezinha, tá certo? Bom, rapaziada, quero começar aqui com a reapresentação do Internacional que aconteceu à tarde no CT Parque Gigante. O Internacional que ontem estreou à tarde também no Beira-Rio, com portões fechados, venceu o Avenida, por 1-0, se reapresentou hoje à tarde. Quem começou o jogo, os titulares da partida de ontem, apenas correram no gramado, os reservas fizeram uma atividade complementar física e depois no campo treinaram normalmente com bola. Kehler, que ficou de fora da relação para o último jogo, que tinha o Ivan e o Antony, trabalhou normalmente. A tendência é que ele seja relacionado para o jogo de quarta contra o São Luís, assim como o jovem goleiro Antony, que veio da base do Internacional. Matheus Dias, que recentemente, com uma lesão muscular na coxa, foi cortado da seleção brasileira pré-olímpica, que está já na Venezuela, inclusive o Maurício, meia do Inter, está por lá para a disputa do pré-olímpico. Matheus Dias está se recuperando dessa lesão, já corre no gramado, ainda não trabalha com bola. A tendência é que não esteja à disposição do Kudê para o jogo de quarta. E Henrique Menck, goleiro do Sub-17 do Inter, também treinou com o restante do grupo de jogadores. Isso porque o Inter está com o Rocher no departamento médico, se recuperando de um problema no tórax. O Ivan agora teve essa lesão ligamentar no joelho direito, então o Internacional tem só o Antony. O Emerson Júnior foi emprestado para o Atlético Goianiense e eu até quero falar sobre ele na sequência. Falando sobre goleiros, o Ivan, que teve essa lesão ligamentar e a gente trouxe no canal ontem, na manhã dessa segunda, foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do cruzado anterior do joelho direito. Foi uma lesão que não foi tão simples, ele já está realizando o pós-operatório e vai seguir o planejamento do Departamento de Saúde do Inter. Ainda não tem previsão de retorno, enfim, de parada também do goleiro Ivan. Quarta-feira, como eu disse, 19 horas da noite, lá em Juiz, estarei lá pela Rádio Bandeirantes, aqui pelo canal Lucas Dias Repórter. O Inter encara a equipe do São Luís pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Eduardo Kudê deve rodar o elenco. Lembrando, Alan Patrick e Mercado seguem de fora por conta da punição do ano passado. O Inter até conseguiu reduzir de 6 para 2 jogos. Esse vai ser o último jogo que eles vão cumprir de suspensão. O Rocher segue no DM. O Matheus Dias também já trabalhando com a preparação física. E o Kudê prometeu ontem, depois da vitória contra o Avenida, rodar esse elenco nessas primeiras rodadas de Campeonato Gaúcho. Bom, quem vai entrar, a gente sabe já no gol, sem o Ivan lesionado no departamento médico, é o Antony, garoto, e eu falei muito sobre ele ontem à noite aqui no canal, já que entrou no segundo tempo do jogo de ontem contra o Avenida, foi muito bem, teve uma intervenção até em um lance, que foi um lance que o Robert Renan tentou tirar a bola para trás. O Antony teve um ótimo poder de reação e tirou o que poderia ser um gol contra do Robert Renan, e que seria o gol, quem sabe ali, que abriria o marcador pro Avenida. O Antony vai ser titular e deve ganhar uma sequência no gol do Internacional. O Inter descarta, pelo menos nesse momento, a possibilidade de contratar mais um goleiro com a lesão do Ivan. Por que eu queria falar sobre o Emerson Júnior, que eu mencionei anteriormente aqui no vídeo?
O Emerson Júnior foi emprestado há menos de um mês atrás, agora em janeiro, para o Atlético Goianiense. E existe uma cláusula no contrato do Emerson Júnior de empréstimo ao Atlético Goianiense que, caso o Inter queira o seu retorno imediato, é só o Inter solicitar e ele pode voltar. O Inter não está trabalhando para que isso aconteça, mas é uma possibilidade também. Hoje, à disposição, o Inter tem o Antony e o Kehler, que nem utilizado estava sendo, teve proposta do Juventude e do América Mineiro por empréstimo, preferiu ficar no Internacional. O Inter até estava topando negociar o Kehler, mas por hora ele deve ficar aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Antony deve ser o titular na quarta e o Kehler ser uma opção no banco de reservas. Indo para fora das quatro linhas, hoje também marcou uma entrevista bem interessante do Enzo, filho do Fernandão, que disputou recentemente a sua última copinha com a camisa do Internacional no assado do Duda Garbi. Essa entrevista é bem interessante, vale a pena vocês conferirem lá no canal do Duda. E o Enzo, filho do Fernandão, falou muito sobre a sua relação com o pai falecido lá no ano de 2014, um dos maiores, para muitos, o maior ídolo da história do Internacional, muito por conta da Libertadores e do Mundial de 2006. E vale a gente ressaltar que o Enzo tem contrato com o Inter até dezembro, ele já tem 20 anos, já atingiu a idade, não pode mais jogar no Sub-20 e agora vai ter que ir para uma definição. Ele está de férias, assim como toda a categoria do Internacional que foi para a Copinha. Ele está de férias e agora tem que definir. Ou ele treina com os profissionais no CT Parque Gigante, é avaliado, passa por testes, enfim, com a análise do técnico Eduardo Cudê, para saber se pode jogar no profissional, ganhar uma oportunidade, ou ele vai ficar treinando até definir a sua vida, ou ele vai ser emprestado para outro clube. E o Enzo justamente falou dos atacantes. Bom, em relação ao mercado de transferências, uma informação muito importante que vem lá do Rio de Janeiro é de que o Inter está muito próximo, bem mais próximo, aliás, da contratação do volante de 26 anos do Flamengo, Thiago Maia. O Internacional se acertou com o jogador, fez uma proposta, como eu trouxe na última semana aqui no canal, de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais para o Flamengo, e o Flamengo queria receber mais. E o Inter, nas últimas horas, aumentou o valor dessa proposta, eu consegui confirmar essa informação, e agora, no final da noite, veio lá do Rio de Janeiro com o Júlio Miguel Neto, repórter do canal do Paparazzo Rubro Negro, um dos maiores canais principais que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro, de que o Inter subiu essa proposta em 1 milhão de euros. O Inter subiu, então, de 3 para 4 milhões de euros por 50% do Thiago Maia e estaria mais próximo, o Flamengo estaria topando negociar, e é bem possível, o Inter tá tentando esse primeiro volante. O Thiago Maia é de muito agrado da direção e principalmente do técnico Eduardo Cudê. Eu já comentei aqui no canal que o Cudê vem conversando com o Thiago Maia e agora o Inter já está mais próximo dessa contratação por essas informações que vem lá do Rio de Janeiro. Pra gente fechar, sobre Rafael Borré, que entrou em campo, eu falei sobre isso ontem, domingo, aqui no canal, na vitória surpreendente do Werder Bremen, que tá brigando contra o rebaixamento, contra o vice-líder, um dos principais times da Alemanha, historicamente, dos últimos anos, obviamente, que é o Bayern de Munique. O Borré começou no banco de reservas, entrou ao longo do segundo tempo, quando já estava 1-0 para o Werder Bremen, para ajudar em marcação, principalmente, e ajudar a segurar o resultado. A informação do meu parceiro Alexandre Ernst, de Vozes do Gigante, e também do Donos da Bola na TV Bandeirantes, conversando com algumas pessoas do Inter, é de que o Inter está sabendo já, e obviamente o Inter está em contato quase que diário com o Borré, depois de ter efetivado a sua contratação, de que o Borré ficou muito incomodado por ter começado a partida no banco de reservas. Ele está completamente irritado, só que a informação também que vem da Alemanha, e o Clemens Fritz, que eu já cansei de falar aqui para vocês, diretor de futebol do Werder Bremen, o técnico Ole Werner, já falaram também depois do jogo contra o Bayern que o Borré não será liberado. A ideia do Werder Bremen é utilizar o Borré até terminar o seu vínculo de empréstimo, claro, também como uma forma de se vingar, de certa forma, porque eles ficaram incomodados, e eu comentei aqui no canal, com o fato do Borré já ter sido anunciado pelo Inter e ter posado para fotos com a camiseta do Inter, feito publicações, e isso pegou mal lá na Alemanha, e eles querem segurar o Borré, mesmo que o Inter